Paz de Arrúxua, que temos para hoje? É que eu recebi um vídeo, né, de uma coleguinha falando sobre a manipulação das emoções, né, nessas assembleias, nessas reuniões pseudo católica, evangélica e até na Umbanda, no Candomblé. Tá tudo uma manipulação danada de emoção. Porque mediante a emoção que você sente, você se abre, entendeu? Você abre a sua cognição para sugestões, ou seja, comandos hipnóticos. E as pessoas estão todas elas assim, cheias de comandos hipnóticos, né? Eu estava vendo, as pessoas chamam isso lá do esoterismo chips, né? Chips de bloqueio ou de acesso para a pessoa seguir a ordem de alguém. E no comando hipnótico que eu quero dizer é quando você passa por uma situação ou vê alguma situação ou ouve certo tipo de tom de palavra com certo tipo de tom, você muda totalmente o rumo daquilo que você queria fazer. Comandos hipnóticos. Porque às vezes você sai de casa dizendo, eu vou comprar pão na padaria. Mas no processo da tua casa, no caminho da tua casa até a padaria, acontece uma ocorrência de comando hipnótico. Então quando você ia comprar só pão na padaria, você vai para o supermercado, você vai para o shopping. Você esquece que você ia comprar e vai fazer uma coisa que não tinha nada a ver. Porque você recebeu um comando hipnótico, consciente ou inconsciente. Porque as pessoas também, debaixo de comandos hipnóticos, elas também provocam, né, estimulam comandos hipnóticos em outras pessoas que têm comandos hipnóticos. E isso inconscientemente, porque elas estão obedecendo um comando. E tá cheio, tá? E tá cheio. As pessoas não têm noção, não sabem dizer o que fez na parte da manhã, por exemplo. Agora vai dar 10 horas. Tem pessoas que não sabem o que fez. O dia acaba e a pessoa fala assim, eu não sei o que eu fiz nesse dia, o dia acabou e eu não fiz nada. Gente, é claro que você passou o dia todo debaixo de um comando hipnótico. E as pessoas estão todas assim. E com esse advento dessa inversão dos campos magnéticos que está aí para acontecer, né? Gente, essas pessoas que estão assim sugestionáveis ou sugestionadas, na hora que o campo magnético virar de ponta cabeça, vão ficar loucas simplesmente. Porque essa quantidade de comando hipnótico, ela só age pelo sentido, pelo clique do momento. Me deu um clique, me deu um branco, me deu um preto, sei lá. Comando hipnótico. Essas pessoas vão ficar andando pela casa, pela terra, como zumbis se sobreviver à coisa, né? Porque a coisa vai ser tão cabulosa, tão cabulosa. Não tô falando isso para você ter medo, não. Muito pelo contrário, levanta a tua cabeça e ergue-te, tá? Principalmente se você não tem nada te impulsionando ou te comandando. Não. Você tem que ser comandado, no mínimo, que é o Rúcula Kadosh, que é a sua própria essência, que é o mesmo Pai. Lá em cima, Pai dentro de você. O Rúcula Kadosh. Mas as pessoas não têm conexão com ele, porque foram quebradas. Então, nessa quebradura, elas não reconhecem, não querem parar com tudo. Entendeu? Vai só acumulando comandos hipnóticos em cima, como diz o outro. Não diz o outro não, está escrito lá na escritura. Não se coloca remendo novo em pano velho. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque senão o odre novo vai arrebentar o odres velho. O necessário se faça que jogue pano velho fora, que jogue o odre velho fora. Quer dizer, tudo aquilo que está ruim, tudo aquilo que não é aprisionador, entendeu? Tudo aquilo que é sufocante tem que ser largado, gente. Tem que ter coragem para largar de mão. Sendo que não falo isso com relação a casamentos. Mesmo assim tem que ser muito bem ponderado,
porque gera uma consequência de quebradura tamanha. Um pai que larga a família ou a mãe que larga. Mas se ela for sóbria o suficiente, se não tiver debaixo de um comando hipnótico, porque a questão é que o homem larga a família, se envolve com outra família, esquece os filhos que ficou para trás, ou então não dá certo, passa para outra família, daqui a pouco já está na terceira ou quarta família. Então você está debaixo de comando hipnótico, querido. Não devia ter saído nem da primeira. Entendeu? A gente tem que sair de uma situação ruim e ir para uma situação sólida. Mas a maioria das pessoas não sabe nem onde é que está a solidez da situação. Elas vão seguindo comandos. Entendeu? Ah, você não é árvore para ficar enraizado onde é que você está. Querido, se você não sabe, você vai dar um salto por debaixo de um comando para cair em outro buraco. Aí cumpre, né? Um abismo chama outro abismo. Porque as pessoas não sabem dar um salto. Entendeu? O salto tem que ser debaixo da unção, da virtude do Ruach HaKodesh. Se você quer se separar da sua mulher, se você quer separar do seu marido, tem que ser debaixo da virtude. Tem que perguntar: pai, tu tá comigo? Tu vai comigo? Se não fosse assim, é porque eu tô gostando de outra pessoa. Porque eu não sinto mais nada com ele, nem mais nada com ela. Para tudo, ser comando hipnótico. Tá? Para tudo ou não. Segue a vibe aí e se lasca tudo. Tá bom? Depois chora na cama que é mais quentinho. Assim que tá as pessoas. Entendeu? Elas querem sair de uma situação ruim sem analisar a fundo. Entendeu? Por que eu estou, antes de falar que a situação é ruim, questione-se. Por que eu estou nessa situação ruim? O que me levou para essa situação ruim? Ou quem me levou? Aí quando você coloca os pinguinhos nos is, o que você faz agora? Libera perdão. Abençoa a pessoa. Abençoa a situação. Abençoa, querido. Não saia amaldiçoando, porque afinal de contas, mesmo sendo uma situação que te lascou todo, já faz parte da sua história, da sua estrada. Então, a nossa história não pode ser pontos de maldição. Não, abençoa tudo, abençoa as pessoas que estiveram presentes ali. Seja grato e segue o caminho. Simples assim. Eu tive 30 anos no sistema evangélico, né? Mais de 30 anos. E o que acontece? Quando eu cheguei aos 35 anos, parei de contar. Então o que acontece? Gente, sim, eu não conhecia a Rúshua, sim, mas eu perseverei em ficar ali, entendeu? Eu perseverei mesmo com muitas coisas que eu vi errado, mesmo com toda a situação de abuso e maus trato que eu sofri ali, e meus filhos também, mas eu procurei perseverar ao máximo, porque também, por outro lado, eu não podia fechar os olhos à ajuda que eu recebi também ali. E foram ajuda mesmo, não foi uma questão de simplesmente pessoas que doaram, né? Que se dispuseram para me socorrer quando eu não podia me levantar. Simples assim. Estava tão caótica a minha vida que eu dependia daquelas pessoas totalmente. Né? Quebrada, cheia de comandos hipnóticos, cheia. Então, eu tive que parar, dar uma freada com tudo. E nesse parar e dar freada, quando eu percebi, estou com 3 filhos para criar, sozinha, sem uma casa em cima da minha cabeça, entendeu? Sem emprego. Assim que eu cheguei em Belo Horizonte, fiquei 3 anos desempregada com criança. O que eu faço da minha vida? Eu me perguntava todo dia. Como é que eu fui parar aqui? O que aconteceu comigo? Por que eu permiti chegar a essa situação, essa circunstância? O que eu estou fazendo comigo? E comigo, essas 3 criancinhas aí, ó. O mais velho tinha 6, a menina tinha 5 e o caçulinha tinha 4. E eu não tinha onde morar. Não tinha. Então, é fato que eu levo para a vida. Aqueles irmãos fracos, tudo ruim, tudo atrapalhado, com o nome blasfemo ou não, se reuniram e pagaram um aluguel para mim. 3 anos que eu via eles pagando meu aluguel, tirando do pão, tirando do açúcar deles, para poder inteirar, porque não tinha ninguém com condição ali. Todo mundo era salário mínimo, baixa renda.
E para poder pagar meu aluguel, eu entrei com os meninos para dentro de uma casinha sem nada, só com as malas com roupa. E o Altíssimo, né, usando de compaixão nos corações de outras pessoas, aí não foram só as pessoas do sistema religioso, que me acudiram, me deram panela, me deram cobertores, me deram colchão, me deram fogão, me deram botijão, e foram me dando as coisas para poder me equilibrar na vida. E isso 3 anos. Então agora em Arruxo, vamos dizer assim que eu aprendi a lição, talvez, porque já deu um salto, já não estou naquela situação de dependência, né? Abaixo, bem do nível, né? Tava só sobrevivendo, né? Então, eu tava muito caótica, não tinha o que comer, era amanhecer o outro dia, não saber o que comer com as crianças. Teve uma época que a situação ficou tão ruim que eu fui para a porta da escola pedir merenda, porque meus filhos estavam passando fome e eu não tinha o que dar para meus filhos comer. Então eu fui para a porta da escola e conversei lá com as merendeiras e falei assim, por favor, me dá um prato de comida com meus meninos lá, dá um prato de comida aqui para meus filhos, porque lá em casa eu não tenho nada. Falei assim. E ela foi lá dentro e me deu a merenda, botou os meninos para dentro, aliás, me deu a merenda, meu filho insistiu também que eu comesse também, e falou para mim no dia seguinte eu voltar no mesmo horário e trazer vasilhas, porque a merenda sobrava e ela iria me dar o que estava sobrando na merenda. Teve um caminho aqui cheio de lama, ai, 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 olha só a situação do caminhozinho bonito. Mas também nós também tem 2 pernas bonitas, a gente mete o pé. Então, por que eu estava naquela situação? Quebradura, gente. Eu era uma mãe quebrada. Então não sabia fazer escolhas. E as minhas escolhas que eu fazia era só para me ferrar. É assim que caracteriza uma pessoa que está quebrada. Só faz escolha para te quebrar, para se quebrar. E claro, com isso também, como eu não tinha discernimento de nada, eu estava suscetível a comandos hipnóticos. Já trazia de quando era mais novinha, criança, adolescente, né? Que eu fui uma criança problemática, né? Eu fui uma adolescente problemática, né? Que eu já falei no outro vídeo. Mas então, correndo então, né? Vamos dizer assim, a igreja naquela época, né? Ou seja, há quase 40 anos atrás, era mais pura, né? A igreja evangélica. E devido a isso, não tinha tantos comandos, né? Então, foi uma libertação para mim, foi um refúgio para mim. E a igreja, estou falando a conglomerado religioso mesmo, estou falando de pessoas que é a verdadeira igreja, tá? Estou bem ciente disso. E ali, aquelas pessoas me ajudaram, tá? A me levantar do buraco onde é que eu estava. Sim, mas não a cura. E a cura? Sim, eu estava sujeita a entrar em outro buraco. Estava sujeita. Porque eu estava debaixo de comandos ainda, de quebradura e comandos. Como não tenho um discernimento claro das minhas escolhas, eu não percebia que aquilo ali era comandos hipnóticos, eu não percebia. Então, eu estava suscetível assim, cair num buraco tão maior ou igual. Mas não. E fui então, seguindo meu curso até chegar aonde estou hoje. E consegui quebrar muitos comandos hipnóticos da minha vida. Consegui, os chips, né, como diz lá os esotéricos. Consegui quebrar, entendeu? E reconhecer os padrões. Até quando vem querendo suscitar algum comando em mim. Eu percebo quando aquela energia vem para me ativar para uma hipnose. Então o que eu faço? Bloqueio. Pronto, quebra. E só que você bloquear, aquele comando quebra, tá? E um dos comandos hipnóticos que eles mais usam, que tem mais eficácia, é o comando da culpa, do pecado, do medo, da condenação eterna. Ou então o medo do diabo, o medo de macumba, o medo porque tem alguém jogando praga em você porque tem inveja de você, entendeu? Esse comando de negócio de inveja, gente, ele é uma dupla face. Eu acho interessante isso. Porque tanto uma pessoa que tem um comando, né,
de orgulho, de orgulhosa, né? Que tem o comando de... As pessoas elogiam, dizem que Deus tem uma obra na vida dela. Diz pra ela que ela é médium de berço e que a pombagira dela é a rainha de 7 saias, 7 maridos. Tem pessoa que se gloria com isso, credo. Então, isso é um comando. A pessoa entra sobe num pilar aqui dentro, num pedestal ou num altar e fica se sentindo a poderosa, o poderoso. Então as palavras de hipnotismo, ela só agrega palavras de pessoas que alimentam esse pedestal, tá? Se uma pessoa fala contra isso, aí vem o outro comando, que é o mesmo comando da inveja. Fulano tem inveja de você. Então ela se ufa toda. Ufa. Entendeu? Contra aquela pessoa que falou contra ela, ou tentou alertá-la de alguma forma que alguma coisa está muito errada na vida dela. Ela não aceita, porque ela está debaixo de um comando hipnótico de deusa ou Deus, tá? Isso é comando hipnótico também. Porque dá certa, sofreu alguma quebradura de desprezo, de abandono ou de maus trato, e a primeira pessoa ou circunstância que veio dando valor a ela, né, que aquele negócio que me deu valor, em vez de ela rever o processo do desprezo, do abandono ou dos maus tratos para liberar perdão, porque só a liberação de perdão que te traz cura, querido, da quebradura. Você tem que facear o processo, as pessoas, e liberar perdão mesmo. E como que é esse negócio de liberar perdão, Manjanice? É você simplesmente estender as mãos com a pessoa presente ou ausente, não importa, e clamar: Pai, que eu possa ver, assim, que eu possa ver tuas bênçãos sendo derramadas na vida dessa pessoa. Que eu perdoo ela. Eu perdoo de coração abertão. Que tu não venha cobrar dela nada. Antes, tu venha abençoar e que eu possa ver a tua bênção na vida dessa pessoa. Que tu prospere ela, abençoa ela, até mais do que eu. Gente, isso é um processo de cura, tá? Se você não fizer isso, esse ranço fica dentro de você, se ocultando em áreas que você, muitas das vezes, e vai gerando comandos hipnóticos, que quando você entra em situação e pessoas manipuladoras diante de você, você não enxerga. Você não enxerga, porque tem uma dor dentro de você, bloqueando o teu discernimento. Bloqueando. Só isso só, tá ficando longo, eu tô falando muito e eu fico avaliando às vezes, sabe, que a estrada, o aprendizado é solitário mesmo, e eu fico avaliando se vale a pena continuar aqui no YouTube. Porque a pessoa que mandou aquele vídeo me deu uma certa raiva, porque tem 5 anos que eu tô falando pra ela que ela está sob comando hipnótico de emocional, você está sendo induzida a tomar decisões na sua vida devido às emoções. Tem 5 anos que eu estou falando e ela nunca creu. Agora me manda um vídeo, porque tem uma doutora branca de olhos verdes, PhD em alguma bosta pra lá, e agora crê. E eu tenho que conviver com isso, tá? Porque eu tô viva, e viver altos e baixos, viver é sorrir um dia, chorar no outro, um dia se alegrar, um dia ficar aborrecida. Isso é viver. Então, se eu quero viver, eu tenho que estar pronta para todos esses meandros aí da estrada da vida. Faz parte. Então, eu fico chateada, mas não fico chateada tudo, não. Eu perdoo essa jovem. Quem dera, né? Que o pai venha usar até mais pessoas PhD de branquinha, de olho azul, para ver se essa jovem desperta. Né? Porque já que os mestres para ela que tem valor são esses, os PhD. Então o que eu posso fazer? Eu mal sei falar, minha linguagem é trôpega. O meu português é trôpego. Né? Eu fiquei rindo do outro vídeo que eu postei, que eu falei uma palavra muito errada. Das que eu percebi, acho que eu não percebi, passou batido. E eu fiquei esperando alguém comentar falar alguma coisa no comentário. Ninguém fala nada, então tudo bem. Mas eu percebi, porque eu revejo meus vídeos. Aí eu percebo, não, tem uns que tem erros gritantes, aí eu deleto. Mas aquilo eu deixei passar para ver se alguém ia falar alguma coisa.
entendeu? Que eu moro num lugar onde as pessoas mal têm o primeiro grau. Então as pessoas falam errado com força. No princípio eu ainda ficava incomodada. Agora eu tô também aderindo. Dane-se. O que é o português? Entendeu? É até uma língua para gerar bloqueios também, cheia de comandinhos hipnóticos. E a gente tá nesse mundo aqui para ter aprendizado. Vamos seguir o bonde. E isso não é tão relevante assim. Se as pessoas podem ter um português corretíssimo, mas se a frequência dela for ruim, hein? Porque afinal de contas a palavra diz que o dragão, ele é culto, é PhD, bacharel, como é que fala? É doutorado, é tanta coisa, entendeu? Graduado em várias questões, que ele vai ser mestre da ciência lógica, né, desse mundo e também do que é espiritual, porque afinal de contas é o filho do maligno. Mas quem é esse, que não sei o que sei o que lá? Gente, já existiram vários anticristos, como a palavra diz, vários fins do mundo, vários dilúvios, várias inversões do campo magnético. Vai dar uma surtada aí a galera. Gente, mas eles só deram uma para nós, relato bíblico só de um, pronto, tá? A culpa é do Altíssimo? Não. Ele nos deu o Ruach HaKadosh para nos guiar a toda a verdade. Se você não segue o Ruach HaKadosh, só lamento. Então, muitas das pessoas, elas só creem em pregadeiro, não creem no Ruach HaKadosh. Ainda mais que o Ruach HaKadosh, o conhecimento é progressivo. Ele não estaciona. Amanhã vamos rever tudo de novo. Porque agora a primeira série passou, nós precisamos dar uma avançada aí no processo. Aí passa a segunda série. Depois termina o primário. Vamos para o ginásio. Terminou o ginásio. Vamos para o ensino médio. Terminou o ensino médio. Vamos para o ensino superior. E o processo de aprendizado é perpétuo. Tá? Paz de arruxo aí. Tchau, tchau.